Seguinte, se o aparelho for bivolt, olha que legal. Ligar em 110 ou ligar em 220 vai mantê-lo funcionando normalmente. Diferente do que aconteceu no monovolt, né? Que ele tem uma voltagem só, então se eu ligar em 110 ou 220, numa delas ele funciona legal, na outra vai alterar a potência. O bivolt não tem disso. A potência tem que permanecer constante. Então eu dei um exemplo aqui de um chuveiro de potência 5.000 watts, e aí eu teria assim, ó, P, VI, correto? Aí suponha, potência do chuveiro 5.000, eu vou ligá-la em Manhuaçu, 110 volts. Mas eu pego o meu mesmo chuveiro, me mudo para Brasília e ligo lá. Você concorda comigo que para o meu aparelho funcionar constante, com a mesma potência, mudando a voltagem, a corrente elétrica também não mudaria? Sim ou não? E aí, galera? Não sei, rapaz. Eu não quero pegar o meu aparelho, né, ligar em Manhuaçu e ele trabalhar de uma forma, ligar ele em Brasília, que é 220, ele trabalhar de outra. Né? Se ele é bivolt, ele não tem que trabalhar igual, ele funciona nas mesmas condições. Porém, estou mostrando para você que a condição de potência permanece constante, mas mudando a voltagem, tem que mudar a corrente elétrica. Né? Tá claro na equação que 110 vezes I tem que dar 5.000, 220 vezes I também tem que dar 5.000, esses dois Is não podem ser iguais. Se a minha potência é constante, se eu aumento a tensão, o que acontece com a corrente elétrica? Para manter a potência constante? Diminui. Muito bom. Simon, e o Kiko? Onde você quer chegar? Quero chegar que toda vez que eu trabalho em 110, eu uso na minha casa correntes elevadas. Toda vez que eu trabalho em 220, eu uso na minha casa correntes menores. E utilizar correntes menores em relação a correntes elevadas significa ter o meu circuito total, a quantidade total de corrente elétrica na minha casa, porque perceba, não é só o chuveiro, né? É um monte de coisa que eu tenho na minha casa, um monte de tomadas. Se eu trabalho com menos corrente, eu trabalho com baixo risco, porque corrente elevada significa aquecimento elevado. Né? Tá aí um exemplo do que aconteceu com terra. Então, corrente elevada, aquecimento elevado, efeito Joule elevado. O que a gente precisa na nossa casa? Sempre buscar baixa quantidade de corrente. Cheguei a falar do T com vocês? Cheguei a falar do T? Falou. Tá aí a importância, né, de se aglomerar uma corrente muito grande num lugar só. O que nós estamos colocando aqui para você, moçada, é, de forma objetiva, mostrar que uma maior voltagem simboliza uma menor corrente no circuito. Por isso que os aparelhos de grande potência da sua casa, ar-condicionado, chuveiro elétrico, eles são aconselhados a serem ligados no 220 volts. Né? Depois, se você tiver ar-condicionado na sua casa, pergunta aí, observa aí, né, como foi feita a ligação do seu ar-condicionado, porque em 220 volts eu uso menos corrente. É isso que os circuitos elétricos utilizam nas tensões, né, nacionais. Eu tenho lá a usina, que vai produzir uma quantidade de potência elétrica, né? E eu quero que essa potência ela venha chegar na minha cidade quase que constante, quase que igual. Para isso, essa usina vai transmitir, transportar uma tensão que vai passar por um transformador e vai aumentar essa tensão, que vai ser transmitida pelos fios elétricos até chegar onde? Em outro transformador, que vai reduzir ela, que vai chegar na sua cidade em outro transformador, que vai reduzir ela, até chegar na sua casa. Olha que demais.
o caminho na usina até a sua casa é tal que um transformador eleva a tensão. Para que ele vai elevar a tensão? Para que, desta forma, através de fios, eu tenha nesse caminho uma grande tensão e uma baixa corrente. Baixo aquecimento, baixa perda de energia, né? O aquecimento é perder energia. E a gente já sabe que aproximadamente 100 quilômetros de transporte, a nossa energia é perdida em termos da ordem de 20%. Olha que quantidade, né? Então eu vou aumentar a tensão, velho, esses fios de alta tensão que você viaja aí no meio do asfalto aí, tem tensões elevadíssimas. Aí chega na sua cidade, né, e é reduzida para a tensão na sua cidade, uns 30, 35 mil volts. Depois eu reduzo um pouco mais para as tensões de rua, 15 mil volts, e depois o transformador na rua vai transformar isso no 110 ou 220, depende do local, para que você obtenha essa tensão. Estou na minha casa 110, quero religar 220, chama o eletricista. Quero puxar um fio 220, chama o eletricista. Eu sei que na nossa casa, praticamente todo chuveiro já é ligado assim. É todo chuveiro. Na rede da nossa casa, nós temos algo dessa forma aqui, ó. A rede 110, a rede menos 110 e a rede zero na sua casa. Quando você pendura um aparelho elétrico aqui, eu tenho a DDP 110 menos zero. Quando eu penduro um aparelho aqui embaixo, eu tenho a DDP 0 menos menos 110. Quando eu penduro um aparelho aqui, eu tenho a DDP 110 menos menos 110, ou seja, 220. Então, esse cara aqui, que está ligado nesses fios, né, que a gente chama de 220 volts, é o chuveiro da sua casa, né, em toda determinação é ligado assim. Agora, os demais aparelhos na sua casa não planejada, não será ligado assim. Então, você precisa pedir um auxílio externo ou comprar um transformador, né? Existe transformadorzinho pequenininho que você liga na tomada, ele é 110/220, né? Eu ligo na tomada 110 e ele transforma em 220 para você ligar no seu transformador, que tem dois lados, né? Uma tomada para tensão e uma tomada para o seu aparelho. Você liga o ar-condicionado nele. Então tem muitos lugares que ao invés de fazer uma troca e tudo mais, o cara já tem um transformador, ou acha o transformador mais barato do que fazer uma certa reforma, ele compra o transformadorzinho que funciona do mesmo jeito. Quem ia falar comigo? Eu. Fala para nós. Igual você falou aí, quando você vai fazer uma ligação 220, você puxa 210. Isso. E por que você não soma a intensidade? Soma a? Intensidade. Porque não existe intensidade nos seus fios. A intensidade da corrente elétrica é dada através da tensão e a resistência elétrica do seu aparelho. Então, quando Pode. você liga o aparelho, entendeu? É que vem essa corrente para ele funcionar. Antes, o que eu tenho ali é apenas voltagem, ok? Uhum. Então, esse caminho aqui é importantíssimo. Aumentar a tensão para reduzir a corrente. E, por favor, né, se no seu circuito da sua casa a corrente ela é reduzida, você vai operar num risco de curto-circuito muito pequeno, tá bom? Muito pequeno mesmo.